Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, hoje, dia 13/11, domingão, a gente vai estar aí fazendo uma revisão das marcações que a gente fez no início da semana passada, orientando aí possíveis regiões que a gente encontre bons trades. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. A gente vai estar revendo as setas que a gente marcou aqui no início da semana passada, foi na segunda, foi na terça, que, de acordo com a nossa estratégia, a FLFX são regiões de preço importantes do gráfico mensal, semanal, diário e H4 em conjunto, onde a gente tem aí regiões onde o preço tende a fazer um movimento de recuo e é aí para mim as oportunidades melhores do mercado de Forex. E é isso, então vamos aí rever as regiões que a gente marcou. Esse aqui na verdade é o EURUSD, o gráfico diário. Se a gente for ver o gráfico semanal, a semana passada se resumiu a esse candle aqui. Então a gente teve o início da semana por volta desse preço, na verdade no fechamento desse preço da semana retrasada, que inclusive o preço parou na média de 20 low. Então aqui seria uma região de venda e como a própria vela da semana demonstra, uma semana de queda, onde a gente teve aí prováveis 700 pontos para aproveitar e uma tendência de queda semana a semana truncada, movimento típico do preço, a média de 9 e da 20 high. O preço caiu a semana passada, iniciou no dia 6, dá para ver aqui embaixo. Uma semana de queda, bem brigada, muitas notícias. Uma região também muito difícil de subir mais, mas a média de 200 está aqui. A gente tem uma indicação de preço aqui. Isso tudo foi colocado no início da semana passada. Então, as regiões que a gente determinou no EURUSD visto do H4 estão aqui. O preço não chegou lá durante a semana, então a gente não executou nenhuma venda no euro, apesar de ter tido oportunidades, mas em resumo a semana ficou aí lateralizada nesse range. Um movimento aí difícil de aproveitar, então a gente ficou de fora no EURUSD. A gente tinha definido essas regiões no diário e no semanal, principalmente da média de 200 do diário aqui em cima, como a venda, e também regiões do semanal aqui como a 20 high. Então se a gente for ver do H4, o preço não chegou nessas regiões, então a gente não vendeu e também não comprou. O preço não veio buscar a região da média de 20 do diário e nem da média de 20 low aqui do diário, onde a gente estava com as setas indicadas. Seria um possível preço de compra mais interessante, mas a semana, como foi dito, ficou aqui entre a média de 9 do diário, um movimento bem brigado. Foi assim também com a Libra. Então a gente tem a Libra aí no movimento muito parecido com o euro, onde tivemos o preço vindo buscar a média de 9, no caso a Libra chegou aqui na média de 20 comum, e inclusive eu acreditava que a Libra fosse um pouco mais, notícias muito positivas para a Libra semana passada, então as vendas ficaram aqui mais para cima, não vendemos, não chegou no preço, então a gente não vende, fica de fora. E para compra, a compra pintou na semana passada, na sexta-feira. O preço rejeitou ao triscar a média de 20 aqui, que a gente havia indicado. Assim como esses preços de cá. Então aqui, uma possível compra. O preço pode vir testar aqui o último topo,
ou continuar na queda, vir buscar essas regiões. E aqui temos mais regiões para compra, lá embaixo ainda. Movimento aí para mais de semana, de mês. Então, tá tudo mapeado. E é a Libra, então também não fizemos nada na Libra, ficamos de fora no euro e na Libra. Vamos pro ouro. O ouro aí, como foi comentado, há 2 semanas, se você não pegou essa queda, você moscou. Essa é a verdade, porque a gente já está falando nessa região há muito tempo. Região aí de preço de fechamento do mensal, aqui, como esse preço da seta aqui. Então vamos ver o que aconteceu com o preço depois que ele tocou nesse preço aqui, de fechamento do mensal, onde está indicada a seta. Se a gente for ver no H4, quem aí é mais do position, uma região muito importante, difícil de ser passada de primeira, ainda mais depois de toda essa subida do ouro. Então o ouro deu essa esticada, chegou aqui em cima, já era muitíssimo provável que eu retornasse. E ele retorna para onde? Ele retorna lá na média de 200, média de 200, o equilíbrio aí do mercado. E daqui pode sair uma compra gigantesca, uma posição maravilhosa aí também para ficar posicionado. Quem tem mais sangue frio, stop mais lá embaixo, mas a gente tem região de compra também, mais lá para baixo. O ouro aí pode vir buscar esse preço do mensal, que é a média de 20 do mensal. Então pode continuar caindo até aqui, seria uma queda normal, para depois voltar na metade, cair, não sei, ou continuar lá até lá em cima. Mas possibilidades aí para o ouro. Então quem estava ligado no preço aí do mensal, ó, 6.000 pontos para baixo. Psh, a estratégia cantando o movimento aqui. Então, como diz a minha estratégia, a FLFX, após o fechamento do candle abaixo da 20 low, é uma venda muito de início de tendência de movimentos longos. Então aqui é sim um momento de venda mais interessante e uma venda escorrida, como tende a ser. Quando eu falo escorrida é o que o candle não volta para buscar a média de 20, nem a 20, a 20 high. Já isso já permite aí, quem sabe tá tirando o risco até bem rápido, mas como também fala a minha estratégia, a gente após ter um fechamento abaixo da 20 low, que é essa média aqui embaixo, azul claro, nós podemos ter um repique até a 20 comum, a melhor venda seria aqui na 20 high, então isso não aconteceu, o preço fechou, escorreu já foi direto, e vai aonde? Vai na média de 200, rejeita, hoje fez um movimento muito atípico, o ouro, fazia tempo que eu não vi um movimento desse, estava até posicionado, ainda bem que estava no 0 a 0, mas olha o candle que foi deixado aí pelo. Esse é o gráfico de 1 hora do ouro. Eu tinha comprado, estava comprado mais ou menos aqui. Ele chegou semana passada próximo à região que a gente comentou do semanal, que é a média de 20 comum. Então esse preço tem um preço ainda muito importante para compras. Então a gente estava ligado nele na semana passada para fazer compra. Não conseguimos comprar ele aqui. Após esse candle verde, fiz uma compra. Ele fez esse movimento aí na sexta. Deixei aberto, hoje chegou aqui. Próximo a 9 e do nada, no gráfico de 1 minuto, a gente vê acontecer isso. Movimento aí de 2.000 pontos, bem na abertura do mercado. Eu sei que o ouro às vezes faz isso, como a gente tem aqui um exemplo no gráfico diário do ouro, que a gente teve um movimento bem de gap. Deixa eu ver se consigo encontrar aqui rápido, nessa região aqui. Então se a gente for observar esse movimento aqui de abertura da semana, a gente for vendo o candle
aqui de 1 minuto. A gente consegue voltar, chamado 4 horas. Aqui. Se a gente for botar esse gap aqui numa hora, vai ficar, cadê? Vai ficar assim. E depois no M30 assim. E depois no M15 assim. E depois no M5 assim. E depois no M1 assim. Aqui. Cadê? Aqui. O gap do ouro. Mas não foi esse salto, foi um salto maior. Mas aqui a gente tem um exemplo de gap que o ouro deixou no 1 minuto. Esse 16 mil pontos foi um tiro, uma vela de 1 minuto gigantesco que voltou, parecendo aí com esse movimento do ouro hoje. Ainda bem que eu tava no 0 a 0, não saí. E é isso, o ouro aí veio buscar regiões que a gente comentou para compra no semanal. E a gente tem regiões para compra mais lá embaixo também. Mas veio buscar a típica média de 200, rejeitou 1.800 pontos, esse movimento que ninguém consegue pegar, a não ser que você tenha uma ordem posicionada aqui já. Mas muito esquisito o que o ouro fez, mas é isso, respeitou. Até então a região que a gente comenta que é importante, aí 1.000 pontos para cima, 500 pontos para cima, mas um movimento difícil de pegar início de semana. Esse foi o SDCAD. Vamos ver aqui agora. O SDCAD, esse é o SDCAD. Esse é o SDCAD. Esse é o SDCAD no diário. Na verdade eu vou colocar ele no semanal para ficar mais fácil de entender. Então, a semana passada do SDCAD se resumiu a esse movimento desse candle, movimento de alta, onde na semana a gente teve um movimento típico, né, de busca de liquidez no SDCAD. A gente tem esse candle forte de alta, uma semana onde o preço vem buscar a média de 9 do semanal e depois vai lá buscar regiões de topo novamente do semanal. A gente vai ver essa mesma região agora no diário. Então a gente tem essa região aqui do diário, no gráfico do diário do SDCAD. Como vocês podem ver, a gente tinha sinalizado aqui regiões para venda. Esses são os preços que a gente indicou para venda. Um dos preços seria aqui a 20 high do diário, que até então vem segurando o movimento. 20 high segurou esse dia também, até então o preço tende a ficar acima dela. Pode ser que o preço venha testar novamente essas regiões aqui do diário aqui em cima. E a gente tem até vendas já sinalizadas para ela. Porém, vamos fazer uma nova análise amanhã. Mas a gente tinha preços indicados aqui para vendas. Então vamos ver o que surgiu de venda para o ouro ou para o SDCAD durante a semana. A gente teve um forte movimento de queda há alguns dias atrás. A tendência é que ele voltasse a buscar a média de 20 high, até porque fechou abaixo da 20 low e continuou o movimento de queda. Não foi o que aconteceu. Ele continuou uma tendência de alta, porém quando chega nessas regiões realmente aqui, que são regiões muito importantes do semanal, regiões de preços aí de fechamento do semanal, a gente tem esse preço aqui de fechamento como o preço que a gente indicou aqui, esse outro preço de fechamento do semanal que a gente também indicou aqui, e também os preços do mensal, que são as linhas azul escuro,
Então a gente tem, esse é o gráfico mensal do SDCAD, está bem poluído, mas as setas estão ali para indicar o preço que a gente comentou, que seria esse preço aqui de cima do mensal, preço de fechamento. A gente tem alguns preços também do mensal aqui embaixo. E esse outro preço do mensal aqui, que é o preço do mês anterior, do mês de outubro. Então, são regiões aí importantes para o SDCAD que aconteceu essa semana. A gente consegue ver aqui no gráfico de H4 do SDCAD. A gente vai colocar aqui o gráfico de H4 do SDCAD, onde a gente consegue observar aqui o preço após tocar a média de 200, vir testar o equilíbrio, que é a média de 200, seja no H4, no diário ou no semanal. Se foram todas em confluência, melhor, mas o preço vem buscar liquidez na média de 200, depois a tendência é que ela retorne até pelo menos metade do movimento, como eu disse, Fibonacci. Então é uma ferramenta que a gente utiliza aqui para nos dar referência de preço ali em cima, até onde o preço pode chegar. E realmente, se você ver a primeira vez que o preço do SDCAD toca os 50, ele rejeita, até por conta de estar aqui entrando dentro da nuvem de Ichimoku. A gente tem a nuvem de Ichimoku, que é um indicador também que a gente usa para regiões que possam segurar o preço, como foi aqui. Então foi a confluência aqui dos 50 de Fibonacci com a nuvem de Ichimoku. Então aqui seria uma opção para buscar trades. Para quem teve mais paciência para executar vendas no SDCAD, o 61,8 estava aqui, e foi também onde a gente comentou sobre vendas. Então a gente fez, indicou vendas na 20 RAI do diário, que a gente, essa média daqui, essa média azul claro. Então ela estava aqui embaixo, ela já subiu, então foi uma indicação de venda aqui. Então depois que o preço toca essa região também de preço pela primeira vez, a gente tem um movimento para quem entrou aqui ou quem teve a paciência de esperar para vender um pouco mais em cima, como no semanal. Então o semanal, por ser um time maior, às vezes é onde o preço realmente tende a ir e recuar mais perfeitamente, possibilitando uma entrada melhor. Então, para quem tem mais paciência, eu acho que esse é o segredo: ter mais paciência, acreditar nas regiões do semanal, que é onde o preço tende a ir realmente buscar, e os padrões também de candlestick, né, no H1. Então, para quem estava ligado no H1 aqui nessa região, poderia ter feito vendas após um candle vermelho, stop lá em cima, deixando rolar, ou após o fechamento do preço abaixo da 20 low do H1, uma venda aqui, buscando lá em cima. E se a gente for ver no H1, onde o preço tocou, a melhor entrada foi no semanal aqui. A gente também comentou sobre preço de fechamento importante. 1,38.500 é um preço que o Forex tende sempre a repetir, buscar números fechados e números que acabam em 500. Então o preço foi buscar lá, além de ter ido buscar outra região do semanal, que foi o preço aqui de cima, né, de algumas semanas anteriores de fechamento. Então a gente teve mais um preço aqui interessante para quem estava ligado. Ele só triscou realmente. A gente esperava uma venda mais aqui, que eu achava que já estava demais, mas a linha está aqui para comprovar que era um preço importante. Então, movimentos aí de 700 pontos para quem estava ligado no preço de resistência, ou uma entrada aqui após o fechamento do H1, abaixo da 20 low, movimento aqui de 130, acho que já não valia, já estava perto de novo da outra resistência do diário. A tendência era vender aqui mais em cima, principalmente depois desse gift aqui deixado no H1. Então, um padrão de venda muito interessante, onde demonstrei bastante né, que o preço rejeitou realmente essa região de preço, e veio inclusive fechar próximo ao preço do mensal. Então aqui é uma região que a gente sabe que é uma venda possível, com stop bem planejado,
stop aí de 300 pontos ou mais, 500, 600, depende do seu gerenciamento. Mas quem entrou aqui, como manda, né, esperar o fechamento do H1, uma venda aqui, possibilidade aí de 500 pontos de movimento, um movimento aí muito interessante, 500 pontos, principalmente porque o preço rejeita bem forte. Então, trade lindo. Para quem estava ligado no SDCAD, foi cantado, hein? Agora a gente vai para o SDJPY. Acho que minha net caiu. Esse é o SDJPY. A gente vai agora para o gráfico semanal dele. Então, primeiro vamos para o gráfico mensal, que é o gráfico maior e que vai dar uma noção mais fácil de onde a gente está negociando. Então, nós temos aqui regiões do mensal que a gente comentou como regiões importantes de preço, que é o pavio deixado aí no preço histórico, né, do ativo, 151.939. Então, esse preço por si só já diz muito, é o preço histórico de alta. Caso venha se repetir, uma região que é interessante para buscar vendas. Então, temos aí outros preços que a gente indicou para esse número fechado. O 1,555 é um número que pode atrair o preço ainda, então aqui é uma possível venda também. Passando desse pavio, seria aí normal, o mercado faz isso, e romper outros topos para depois devolver e cair. Então são regiões aí que a gente está atento de venda no STJPY. E se a gente for observar o semanal dele, a gente vê aí que o STJPY vem várias semanas respeitando a média de 9. Então as médias funcionam sim. A gente tem aí a média de 9 guiando. A gente vê a média de 9 guiando o preço do STJPY. Então temos chance sim de que o preço rompa, mas essa compra para mim já é muito perigosa. Compraria se ele viesse realmente buscar as regiões que a gente comentou na nossa análise semanal. Então, realmente, as compras para o SDJPY seria mais na região do semanal, que a gente comentou na semana passada. As médias, no caso, já subiram. Então, as médias são móveis, por isso que elas se chamam médias móveis. Então, elas se movimentam, elas acabaram subindo. Então, os preços já não são mais aqueles para compra, seriam esses preços atuais aqui. Para melhores compras do SDJPY, aqui sim eu buscaria por boas compras, mas tem também regiões mais interessantes para compra, como esse fechamento aqui do mensal, que serve como uma resistência, um suporte, na verdade, para compras aqui também. Mas essas análises de novas posições a gente vai realizar na próxima análise semanal, que vai ser amanhã, segunda-feira. Então, por enquanto, a gente vai comentar o que aconteceu na semana passada. A gente tem aqui também o gráfico diário do SDJPY, onde a gente tem esse preço de fechamento aqui do diário como um preço importante. Então é muito engraçado o que acontece depois dessa alta. O preço para pegar liquidez para continuar novas altas vem buscar justamente aonde? Na 20 low. Compra linda, quem estava ligado aqui. 2.000 pontos lá para cima, muito mais de 2.000. Quem estava ligado aqui, 2.300 pontos, vindo fazer um movimento lógico de buscar o topo, né? Então aqui a gente ainda continua com regiões para boas vendas, além da região do mensal que a gente comentou. E compras mais lá para baixo, mas o movimento aí do SDJPY na semana passada foi esse. Um movimento muito truncado, característico aí do ativo. Às vezes sobe muito sem valer
entrar. Então, realmente, apesar de ter sido um movimento aí de alta, é um movimento que às vezes um pouco a gente fica mais com receio, porque também já está muito esticado o papel, então a gente fica com receio de entrar em compra, mas quem estava ligado aqui, ó, no fechamento desse candle acima da 20 high, fez a compra, o preço fechando também acima da nuvem de Timoco aqui, seriam aí 1.300 pontos até lá em cima. Aqui já, enfim, daria para ter tirado o risco, não seria estopado, quem botou um chorinho, né, aqui, lá em cima, movimento aí do SDJPY da semana passada. Esse é o SP500, o US 500, o índice que compõe aí as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então a gente tem o gráfico semanal, tá bonito, viu? O SP500, movimento aí bem característico da nossa estratégia. Então, tanto que a gente indicou aí regiões para venda do ativo na média de 20 comum ou na média de 20 high lá em cima. Então aqui são regiões muito interessantes para a gente estar procurando venda. Na semana passada ele acabou passando um pouco desse preço normal. A gente pode dividir a nossa entrada, uma entrada aqui e outra aqui, com stop lá em cima no último topo, uma venda aqui, uma venda aqui, uma venda aqui. O correto, na verdade não é o correto, é de como você se adapta melhor à estratégia, mas a gente tem duas formas de visualizar esse movimento. Depois que o SP500 fecha abaixo da 20 low do semanal, tendência de queda, de prováveis longas quedas no SP500, ele cai uma, duas, três, quatro, 5 semanas e vem para buscar a média de 20. O certo seria aguardar mais uma semana para ver qual seria o candle deixado por essa semana e aí sim executar uma compra mais talvez interessante, mas como a gente não precisa também ficar muito exposto, a gente a tendência é entrar e sair um pouco rápido, logicamente deixando o mercado correr, tentando, né, deixar o mercado correr, mas são regiões interessantes para venda por preço, então seria uma venda aqui com stop lá em cima, ou aguardar aí a definição de candlesticks que indiquem uma boa venda, talvez o dia de hoje, quando fechar vermelho, se fechar vermelho, uma venda com stop aqui mais curtinho, 10.000 pontos aí para cima, ou realmente aguardar aí confirmações maiores no H4, que seria a melhor entrada possível, né? Ou início de entrada possível, porque ela pode vir buscar outras regiões para ir se a gente executar uma venda mais lógica, mas por enquanto no H4 ainda não fechou abaixo da 20 low, então a gente não estaria vendendo. No H1 também ainda não, aqui está segurando a média de 9, tendência que possa vir aqui mais embaixo, mas o SP500 aí muito provável em regiões que vão entregar boas vendas. E é isso para o SP500. E para o Bitcoin USD, para o Bitcoin USD, nós temos aí a indicação de regiões para venda no gráfico mensal. As regiões de Fibonacci, que a gente comentou, 50 a 61,8. São regiões que a gente comentou. Também comentamos sobre vendas em números de preços aí importantes, como os 40.000, os 45 e os 50. São regiões para vendas interessantes. No semanal, não me sinto confortável em comprar Bitcoin mais agora. Muito longe da média de 9. Essa compra teria que ter sido aqui, embaixo, nos 29, os 37. Movimento bem interessante. Nossa estratégia indicou. Então, fechou acima da 20 high. Movimento aí bem técnico, né?
fechou acima, furou a nuvem acima de todas as médias de 20, de 200, de 9, explodiu lá para cima, foi buscar os 37, mas regiões aí bem interessantes para venda mais em cima. Acho que não acredito que não vá, possa ser que ainda vá nos 50, mas depois disso tende a cair novamente. E pro Bitcoin é isso. A gente indicou aí regiões para venda mais em cima e regiões para compra mais lá embaixo. O preço não veio buscar essas regiões de compra que a gente indicou. E foi isso, Bitcoin não veio buscar os preços que a gente comentou, então não compraria. Também não compraria agora nessa alta, esperaria aí mais um detalhamento aqui no H4. A gente pode ver aí, como a gente sabe, o preço vindo buscar a média de 200. Então o Bitcoin aí, se voltar nos 31, aí sim seria uma região interessante para uma compra, para tentar segurar aí para novos topos. Mas por enquanto faria nada. Mas ainda pode vir buscar aqui a 200, como a gente já sabe, é o equilíbrio, que também seria aí em torno da média de 20 do diário também, que é um preço comum de atrair, né, após fortes movimentos de alta. E é isso, rapaziada, fica aí nossa revisão, um pouco aí de comentários sobre a estratégia e sobre as regiões que a gente comentou na semana passada. Euro USD lateralizado, uma semana aí de um range pequeno, não atingiu regiões de venda interessante, nem regiões de compra interessante. A Libra não atingiu regiões de venda interessante, então a gente não entrou. Regiões de compra atingiu só na sexta-feira da semana passada, veio buscar a 20 do diário, até então entregando aí 339 pontos a região, mas já com proximidade da nuvem de Timoco, então muito provável que não passe muito daqui. Essa foi a Libra. No ouro a gente indicou compras, estava até posicionado aqui, saiu no 0 a 0, ainda bem. Movimento estranho aí do ouro que fez hoje, vou até voltar aqui para vocês verem. Doideira, um movimento de 1 minuto muito grande, pegando stop aí de todo mundo. E vamos ver o que vai acontecer com o ouro, provavelmente continue a cair, mas isso a gente vai ver na amanhã, na nossa análise semanal. O SDCAD veio buscar regiões que a gente comentou. O semanal estava aqui. 450 de gain para 264 de risco. Dentro da margem de bons trades. O SDJPY vindo buscar os topos do mensal e do diário. SP500 bem tentador. Muito bonito o movimento do SP500. E o Bitcoin USD tá aí, vamos que vamos, mais uma semana. Fica a revisão, qual delas você pegou, dizer pra mim qual delas que você comprou, qual delas que você vendeu. Se não fez, tá perdendo tempo, porque tudo dado. Aprender aí uma estratégia lapidada há mais de 5 anos, vendo o gráfico todo dia. E é isso, vamos que vamos, mais uma semana. Amanhã tem mais uma análise semanal. E é isso, rapaz, valeu, um abraço, Tei.